Bom, gente, então, dando sequência lá ao vídeo anterior, no qual a gente começou a falar do Durkheim, né? Então vamos começar a falar um pouquinho aqui das ideias do autor, né? E aí eu queria que vocês acompanhassem seguindo lá o roteiro de aula e atividades dessa semana, que eu deixei no Google Drive, mas eu mandei o link também para os representantes da sala. Na verdade, esse material aí que vocês receberam, através dos quais, inclusive, vocês conseguiram acessar os vídeos, né? Bom, então assim, acompanhem lá, porque daí substitui o esqueminha do quadro, né? E daí vocês não se perdem nas ideias. Vamos falar só um pouquinho, só introduzir aqui então as ideias do autor, e daí depois a gente dá sequência na nossa live dessa semana, né? Bom, então assim, a primeira coisa que o Durkheim estabelece como meta para a cientificização da sociologia, ou seja, para se criar uma sociologia, é o objetivo da sociologia. E aí ele traz, é uma ideia que ele traz lá do antecessor dele, do Auguste Comte, é a ideia de que a sociologia ela tem de se preocupar, assim como fazem as ciências naturais, com a descoberta de leis, né, que descrevem o seu objeto. Deve ter ficado meio misterioso aí para vocês, mas eu já explico. Então, leis aqui não é no sentido de lei jurídica, lei do direito, né? É no sentido de lei científica. Daqui a pouco a gente vê melhor aí o que significa isso. E que descrevem o seu objeto, o que significa isso? Bom, descrever o seu objeto o objeto da sociologia é a sociedade. Esse é o objeto dessa ciência. É esse o fenômeno, né? Esse é o conjunto de fenômenos que a gente chama de sociedade, que a sociologia busca explicar. Então, quando a gente diz que o objetivo da sociologia é descobrir leis que descrevem o funcionamento do seu objeto, o que a gente está querendo dizer é que o objetivo da sociologia é descobrir regularidades causais, né? Lei científica tem mais ou menos esse sentido, que tem por objetivo descrever aquele objeto ao qual ela se dedica a estudar, não é? Que no caso é a sociedade. E assim, eu sei que ainda deve estar um pouquinho confuso, mas justamente por isso vamos aí tentar esmiuçar um pouquinho mais ainda essa definição. Então, o que são leis científicas, né? Por oposição a uma lei jurídica, uma lei científica, ela não prescreve uma conduta. Ela, ao contrário, ela descreve um conjunto de fatos ou de fenômenos, né? Que aí são mais ou menos sinônimos. Então, uma lei jurídica, por exemplo, não sei, o artigo 121, desculpe, o artigo 121 do Código Penal. Esse artigo, ele diz ali, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, né? O que significa dizer, aquele que matar alguém deverá ser condenado a uma pena que vai de 6 a 20 anos. Se ele vai ser ou não condenado a tal pena, depende de um monte de variáveis, depende, por exemplo, da polícia pegar ele, né? Uma lei científica, ela não prescreve uma conduta, um comportamento, algo que deve ser feito. Ela descreve uma coisa que acontece, não é? Então, por exemplo, as leis de Newton, que a gente estuda lá em física no 2º grau, aquelas são leis científicas, por assim dizer, né? Então, por exemplo, uma das leis de Newton, a 2ª lei de Newton, ela diz assim, até anotei aqui para ler para vocês certinho: a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ela adquirida. Então, traduzindo, se você multiplica a massa de um corpo pela aceleração, você tem a força com que aquele objeto lá, por exemplo, vai se encontrar com uma parede ou com algum outro objeto. Ou seja, você tem a força que aquele corpo carrega. Uma outra lei científica é a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton. Então diz lá, né, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento, uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por uma força aplicada sobre ele. É uma lei física, né? Então basicamente diz, todo corpo que está em movimento permanece em movimento, a não ser que uma outra força seja aplicada a ele. Essa é a lei da inércia. Então ela não prescreve uma conduta, ela descreve fenômenos, né? E o Comte já pensava isso. O Durkheim também, ele pensava o quê? Que o objetivo da sociologia é criar leis desse tipo aqui para descrever o funcionamento da sociedade. E a gente até viu
que esse tipo de lei aplicada ao funcionamento da sociedade, ela já existia na época do Comte, né? O campo do conhecimento, por assim dizer, social, que tinha feito progressos no descobrimento de leis que descrevem a sociedade, ou como a sociedade funciona, era a economia, né? Uma lei que vem da economia é a lei da oferta e da demanda. Basicamente diz, o preço de um produto tende a diminuir se a oferta permanece estável e a demanda cai. Então, quer dizer, se tiver menos gente procurando aquele produto e a oferta continua igual, o preço vai acontecer o quê? Vai diminuir. Se a oferta permanece igual e a demanda sobe, o preço vai subir junto, né? Então, isso aí seria um exemplo de uma lei científica que se aplica à sociedade, ou seja, que descreve o funcionamento da sociedade. Então, isso aí, como eu falei, né, já vem lá do Comte. O Comte imaginava que a sociologia deveria tentar buscar descobrir esse tipo de lei, assim como a física faz, né, assim como a química, como a biologia faz. E o Durkheim, ele pega isso, ele traz isso do Comte, né? Então, o objetivo da sociologia é criar leis que descrevem o funcionamento da sociedade. Uma outra coisa, um outro postulado importante do Auguste Comte, e esse já não está, pelo menos não de maneira explícita, aliás, desculpe, um outro postulado importante do Émile Durkheim, e esse já não está de maneira explícita no Auguste Comte, é a ideia de que a sociedade é uma realidade sui generis, né? Tá lá nas anotações que eu mandei para você, então acompanhem por lá. O que significa, então, a sociedade ser sui generis? Basicamente significa o seguinte, que a sociedade ela não é um mero produto da somatória dos indivíduos que a compõem, não é? Ou seja, a sociedade não se confunde com os indivíduos que fazem parte dela, ela é uma realidade distinta, que tem existência própria, né? Isso aí a gente pode sintetizar da seguinte forma, uma vez que os indivíduos criam a sociedade, obviamente que a sociedade é formada por indivíduos, né? Mas uma vez que os indivíduos criam a sociedade, o que eles estão criando, quando eles criam a sociedade, são estruturas sociais que passam a funcionar de maneira independente em relação a eles e que, inclusive, coagem eles, né? Condicionam o comportamento desses indivíduos. Então, decorre disso que a sociedade não é a mera somatória dos seus indivíduos, né? E uma segunda coisa que decorre disso é que a sociedade ela age sobre os próprios indivíduos. A sociedade condiciona a forma de agir dos indivíduos, modela o seu comportamento e influencia inclusive a sua maneira de ver as coisas, né? Ou seja, a realidade é um ente com existência própria, independente dos indivíduos que fazem parte dela, né? Isso aí ficou conhecido na história aí do pensamento sociológico como holismo metodológico. O holismo vem de holos, que significa todo, né? Então é a ideia de que o todo predomina sobre as partes. Isso é um postulado absolutamente fundamental da sociologia do Auguste Comte, ok? E desse postulado fundamental deriva aí pelo menos uma grande consequência. E qual é essa consequência? A consequência é que o objeto da ciência sociologia vai ser única e exclusivamente este todo que coage, né, que se impõe sobre os indivíduos, e não os próprios indivíduos, né? É claro que os indivíduos fazem parte da sociedade, mas não é o indivíduo que ele busca estudar, é esse todo que a gente chama de sociedade. Isso aí tem uma consequência metodológica que vai ser o conceito de fato social, e a gente vai ver isso então na nossa live da próxima quarta-feira. Daí a gente vai esmiuçar esse conceito, eu vou recapitular um pouquinho do que a gente falou nesses dois vídeos, e daí a gente vai esmiuçar um pouco o conceito de fato social e entrar um pouquinho na metodologia do Durkheim, ok? Então, até a nossa live, obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.